Bem-vindos a mais um Faz Aí, primeiro programa de televisão brasileira a falar sobre inteligência artificial na prática. E hoje nós recebemos o Léo Santos, CEO da Semantics, uma empresa que está revolucionando dados há muito tempo no Brasil e está lidando em questões estratégicas de inteligência artificial. Vocês vão gostar muito. Leonardo, muito obrigado por estar aqui no Faz Aí, te receber aqui um privilégio. Pô, a tua história é tão linda e AI antes de todo mundo, né? Queria que você contasse um pouquinho da tua história, da Semantics, né? E desse primeiro IPO na Nasdaq aí, de uma empresa na América Latina, de inteligência artificial. Primeiro, prazer estar aqui, cara. Minha gratidão estar aqui podendo falar sobre AI, sobre um tema que é o que você falou, é muitos anos, né? Uma janela muito grande, mas minha história ela reflete muito isso, né? Essa construção dessa janela de oportunidade que a gente vai falar aqui hoje sobre o potencial disso para o nosso país, para a nossa população, de forma como um todo, né? Não só economicamente, mas socialmente e também no fato educacional e oportunidade, quando você junta esses fatores. Mas sou um jovem, nasci na Zona Norte de São Paulo, no bairro do Limão, Zona Norte de São Paulo, meus pais separados, meu pai separou da minha mãe professora, dava aula de manhã, à tarde e à noite, e eu com 8 anos me vi sozinho, minha mãe comprou um micro-ondas, naquela época fez um crediário, o micro-ondas custava uma fortuna, né, na época, pouco acesso, e minha mãe simplesmente me explicou o que era esquentar uma comida, tinha que colocar 1 minuto, não poderia colocar mais nada nem no micro-ondas, por uma questão de risco, e obviamente se comprometeu ali com uma boa professora a me dar um bom estudo, uma boa educação. E eu estudava no Colégio Salesiano, Santa Terezinha, da Zona Norte, um colégio muito tradicional, e na época de classe média alta, vamos chamar assim, um custo alto, né, para a região e para o momento. E aí, obviamente, minha mãe se colocou ali a trabalhar para manter a minha educação e manter meu estudo naquela escola. E, obviamente, me vi ali desbravando o mundo de uma forma solitária, né? Porque minha mãe trabalhava de manhã, à tarde e à noite, saía de manhã, comprava passe escolar, ali em Santana, né? Que você comprava um passe escolar. Passe escolar no final do dia, para mim, virava a minha comida, né? Porque eu trocava ali por cachorro-quente e por aí vai. Assim cresci com 11 anos, 12 anos de idade, comecei a me via sozinho, né? Porque eu estudava de manhã, à tarde não tinha o que fazer, fazia minhas lições e tal. E aí, muito acelerado, né? Muito querendo nascer com esse propósito, né? Como é que a gente pode colocar o nosso país... Já tinha o bichinho da tecnologia Já dentro. tinha o bichinho, já tinha o bichinho, cara. E esse bichinho foi picado exatamente com 13 anos de idade. Legal. Meu pai descobriu que eu estava ali andando de moto naquela época, porque eu entregava pizza, porque para mim era um barato, você tinha um garupeiro, você não tinha iFood na época, mochila, você entregava pizza. Então eu entregava pizza, Jader. Claro. Ganhava caixinha, fazia amizade, andava de moto, para mim era um barato. Já fazendo network. Exatamente isso. E minha mãe conversou com meu pai e falou, poxa, acho que você tem que conversar com o Leonardo e tal, poxa, ele tá andando de moto, isso é perigoso e tal, não sei o que lá. E eu também gostava de animais, gosto até hoje, óbvio, e lavava cachorro numa pet shop que tinha perto de casa. Por quê? Ganhava dinheiro e me distraía, claro, e cuidava ali, então essa é um pouco da minha janela. Meu pai falou, poxa, acho que não é o futuro, obviamente, para o meu filho, né? E a gente tinha uma certa condição. Meu pai me deu um computador e um curso no Senac Voluntários da Pátria. Legal. Então eu saí do Salesiano Santa Terezinha para o Senac Voluntários da Pátria. Naquela época era Windows 95, estava chegando 3.11 para 95. Então, poxa, era o Windows 95, você ficava naqueles cursos de 6 meses, com pacote Office, que estava, a Microsoft já comprado ali algumas tecnologias, né, para fazer o pacote Office. Sim. Bom, e assim foi, então saí do Salesiano, ia para o Senac com 13 anos de idade e sempre muito com esse espírito de ajudar as pessoas, né? Suportar ali ou de uma forma poder ajudar nas dificuldades das pessoas, esse servir, né, que eu chamo, terminava meus exercícios na sala de aula e ajudava meus companheiros ao lado. E naquela época começou a introduzir um modelo de monitor de sala de aula. Você tinha um monitor, né? Sim. E o Senac me chamou para ser monitor, porque naquela época você podia, eu estava já com 14 anos, você podia ser estagiário. Hoje não pode, hoje é menor aprendiz, né, com 16 e tal, naquela época eu podia. Eu virei estagiário do Senac, monitor de sala de aula, e fui para a Matriz, na rua Doutor Vila Nova. Atrás do Mackenzie aqui, quem de São Paulo conhece bem a região ali,
meio central, né? E ali foi onde eu comecei a me desbravar ainda mais. Por quê? Porque você tinha cursos gratuitos para quem era funcionário. Então, puta, Chader, eu trabalhava, comecei a fazer processamento de dados, né? Porque eu já fui para o colégio técnico à noite, fiz à noite, e de manhã e à tarde, o que eu fazia? Estagiava e fazia cursos. Naquela época foi começando a chegar Linux, conectiva Linux, né? Você deve lembrar tal. Sim. Pô, de uma época... Já empreendendo, cara. Já empreendendo. Legal. Com 15 para 16 anos, meu sonho era tirar minha primeira certificação MCP, que naquela época era Microsoft Certified Professional, era super difícil e tal. E o Senac te dava todo esse conhecimento e essa base. Consegui tirar a minha primeira certificação com 16 anos de idade, virei beta tester da Microsoft. Naquela época a Microsoft tinha lançado o Windows ME, que era o Millennium, que era, acho que foi um dos maiores aprendizados, né, da Microsoft, que introduziu aquele modelo do comer o próprio pão, né, porque nem funcionário da Microsoft queria utilizar de fato o Windows ME, né, cara. Bom, e ali eu começo a ser beta tester do Windows 2000, na época começou esse modelo de Active Directory, sair da redes Novell para ir para Active Directory, para um modelo mais seguro, né, para quem não conhece isso tecnicamente, mas para você ir para redes de gerenciamento seguras de governança. E ali, minha vida começa a desbravar, viro Seminar Group, naquela época eu tinha o Seminar Group da Microsoft, começo a dar palestras, a Microsoft me chama, uma consultoria da Microsoft me chama para trabalhar para a Microsoft na parte de consulting, né, que era Microsoft Consulting Service. Assim fui, então um prodígio com já 18 anos, começando ali, tinha terminado o processamento de dados, e aí fui fazer engenharia, comecei a fazer engenharia, e aí com 20 anos de idade eu conheço a Endeavor. A Endeavor estava chegando no Brasil. Olha aí, a Endeavor sempre ajudando, né? Empreendedorismo e tal, me lembro que foi um evento lá no Construção do Santinho. Eu tenho esse título até hoje, falo com o pessoal das antigas ali, que era uma época de 2003, desculpa. E naquela época eu conheci esse mundo empreendedor. E o Ale da Cacau Show, da Zona Norte de São Paulo também, um cara que sempre admirei, ele tinha 8 lojas na época. O Odontoprev tinha 1000 assinaturas de convênio, né? Então, todo mundo começando, né? Luciano Huck tinha casas de entretenimento, estava ali com o programa H. Então, eu vi aquele boom, falei, tem que ser empreendedor, acho que para a gente mudar o nosso país, né? E é possível, aqueles caras inspirando e tal. Jader, saí do Construção do Santinho decidido em sair da Microsoft e abrir minha empresa. Montar a companhia. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, vou pedir as contas lá da consultoria da Microsoft e vou montar minha empresa para prestar serviço para a Microsoft, coisa que esses caras estão fazendo, e desenvolver tecnologias brasileiras para levar para essas empresas. Você é maluco, mas aí já começa, né? Correr risco. Correr risco, você tem emprego dos sonhos e tal, você é um cara jovem, tá estudando engenharia, que é isso, para que isso, tal. Eu falei, não, tô determinado. E by the way, você tem que me emancipar. Porque naquela época você não podia abrir empresa com menos de 21 anos, né? Hoje você já consegue. Minha mãe teve que me emancipar e no cartório. Obviamente que ela foi ali super reticente e tal, mas contra gosto. E aí eu monto a minha primeira empresa, chamada Avantix Tecnologia, começo a prestar serviço para esses clientes que eu atuava com a Microsoft. Valor hora de $620. Obviamente eu cobrava muito menos. E eu vi que modelo de consultoria não é escalável. Onde eu comecei a aprender que se você não desenvolver tecnologia proprietária, produto para escalar, é muito difícil você fazer coisas, acho que globalizadas, né? Porque eu vou depender de pessoas e por aí vai. A Avantix teve uma jornada muito positiva. A gente começou ali crescendo, prestando serviço, depois prestando serviço para outras oportunidades, começou a revender softwares para fora. Em 2008, eu saio da Avantix, ali acabo indo para uma jornada, entregando ali fazendo meu exit nessa operação, e fui para o Vale do Silício em 2008. Subprime americana. Demais. Momento de crise, Jader, o que é? Oportunidade para empreender mais, inovar. Acho que historicamente na humanidade é isso, né? Momentos de dificuldade você tem ali, aflora inovação. Na minha turma, eu fui fazer Strategy, esse Summer Course de 3 meses, fui fazer Strategy Innovation Technology. Você fez aonde? Em Stanford. Era meu sonho. Linda. Queria falar mais inglês, cara, coisa, né? Queria me desenvolver mais e tal, né? E por aí vai. Fui fazer um curso, esse curso de Strategy Innovation Technology. Na minha turma, já tinha uns caras do Airbnb. Tinha uns caras da Facebook. Eu falo, cara, que modelo de negócio é de vocês, né? Eu pego espaços que hoje não são
utilizados de pessoas. Mas como assim de pessoas? Não as casas das pessoas e coloco isso disponível para que... Eu confesso que ali eu falei, cara, será que esse modelo de negócio é legal? Mas o que me chamou a atenção, Jada, era o seguinte, momento de crise, escassez financeira, como que aqueles caras sem recursos estavam conseguindo montar tecnologias para criar aquelas plataformas? E a massa de dados, trabalhar com foto, texto, imagem, era pesada. Eu falo, cara, como é que esses caras estão colocando isso? Botando um SQL, Oracle, isso aqui é muito caro para processar esse negócio, banco de dados colunar, né, tradicional e tal. Falei, poxa, o que vocês têm usado? Como é que vocês têm usado? Quais as tecnologias que estão por detrás dessa plataforma que vocês estão montando? Poxa, na hora que eu comecei a ver... Tinha uma baita oportunidade. Quando eu tive acesso ao que é Big Data, era Hadoop, estava introduzindo Hadoop no mercado, máquinas heterogêneas, né? HP, Compaq ainda tinha. Cara, tinha umas coisas que falavam, nossa, você está pegando máquinas heterogêneas, quer dizer, de marcas distintas, obviamente processamento Intel 86, barato, escalável, para processar isso, poxa, peraí, isso é tudo de diferente do que eu vivi e vivo. Poxa, eu ali suportando grandes organizações, né, ajudando grandes organizações do nosso país a utilizar essas tecnologias, poxa, eu estou falando de custo de dezenas de milhões porque eu reduzo isso para poucos milhões ali no final do dia. Bom, eu começo a entrar de cabeça naquilo. E aí, poxa, me abre a cabeça de uma forma exponencial. Volto em 2008 e ali eu tinha um amigo, né, que estudava comigo no Salesiano, estudou comigo com minha família salesiano, que gostava muito de Linux e também conhecia muito dessas tecnologias open source, vamos chamar assim. E eu estava, desde a Microsoft, Linux e tal, então essas coisas a gente trocava muito. Foi quando a gente começa ali idealizar, poxa, eu idealizo a Semantics. Então a Semantics vem com o nome semântica, né? Todo mundo está falando hoje semântica da palavra, taxonomia, né? Já tinha aquela visão. Já tinha aquela visão. E a gente monta a Semantics para ajudar a desenvolver essas tecnologias e construir propriedade intelectual com essas tecnologias para ajudar as grandes empresas do país e, obviamente, os outros mercados que a gente começava a descer um pouco a pirâmide, porque a gente daria acesso a quem não tinha recursos para consumir aquelas tecnologias que, na época, estavam na mão de poucos. Oracle, IBM, democratizando já desde então. Acho que você falou a palavra já. Esse sempre foi esse meu espírito empreendedor brasileiro, angustiado ali com aquele vendo só empresa americana, poucas empresas brasileiras se beneficiando daquilo, pouco acesso àquilo. Eu falei, poxa, aqui está a transformação que é possível fazer com essa tecnologia para o nosso país. Semantics começa a sua jornada em 2010 e aí, como qualquer empreendedor, eu tinha que ter a vida dupla, né? Porque eu já tinha meus custos operacionais, já tinha minha vida familiar com a minha esposa, com a minha filha, né? Eu já tinha a Daniele. E ali, poxa, eu começo a prestar serviço ou virei CTO de uma empresa australiana que estava vindo para o Brasil, que é o mesmo tempo fazendo a startup. Exatamente. Então, o meu tempo era... Agenda dupla. Falei, Cris, meu sonho é a Semantics, estou montando a Semantics, e aí uma pessoa que veio de fora e tal, não via problema, né? Me lembro que até um sotaque meio gringo, assim, Léo, não ter problema se entregar o seu trabalho, não me importa. Eles acostumados também. Acostumado com esse modelo, né? Então eu falei, poxa, eu vou tocar Semantics, mas vou te ajudar aqui. Virei CTO da Billabong, do grupo, né? Billabong para América Latina e tal, consolidando aqui a região, América Latina, e eles estavam entrando com operação própria, naquela época era licença e por aí vai, mas em paralelo tocando a Semantics. Então eu me lembro que eu ia para um lugar de manhã de bermuda, né? As pessoas trabalhavam de bermuda, camiseta e Billabong, surf. E à tarde eu tinha sempre meu terno ali no carro. Para vender Semantics. Para vender Semantics. Que legal. Né? Comecei evangelizando muito o mercado, porque muitas vezes as pessoas falam, pô, Léo, legal, mas eu não acredito nisso. Volta, por que você não volta para a Microsoft? Já focado em dados ali, vocês já estavam buscando organizar o dado das empresas. Né? Dados. Por quê? Porque a gente viu esse modelo de machine learning e o que o Google tinha feito com PageRank, com algoritmos, né? Então, inteligência artificial não é de agora. Não, é uso de dados, né? É uso de dados, volume. Né? Matéria-prima da inteligência artificial é o dado. É isso. Então, você tinha que montar a base, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui sobre IA. Qual que é o nosso estágio de IA, né? Isso. Por isso que a gente vê essa corrida de todo mundo colocando um caminhão de dinheiro em plataforma.
Por quê? Porque você está montando o alicerce para essa infraestrutura. Não, por acaso, a AWS anuncia Sim. 10 bilhões de investimento no país. Na semana seguinte, o Satty vem para o Brasil, quer dizer, larga a agenda dele, vem para o Brasil para anunciar 14 bilhões de investimento. Então, tem muita coisa por detrás disso. Sim, Mas, sim. só finalizando um pouco da história, né? Então a Semantics nasce com esse conceito, começa a evangelizar, porque as pessoas não entendiam o benefício que aquilo tinha, te dá um passinho atrás, estratégia da IBM de 60, deixa eu levar o conhecimento primeiro, Claro. porque o cara vai entender o como de fato isso é Claro. revolucionário, e na subsequência disso, ele vai começar a implementar e consumir e precisar de suporte, plataforma para escalar esse negócio. E aí a Semantics em 2013 fecha um grande projeto, começa ali o Itaú, fazer o Big Data do Itaú, e a gente sabia que o Itaú era um drive the market, né? Um líder no segmento. Mercado financeiro, onde tem maturidade em dados, mercado financeiro onde você tem normalidade em dados, que isso é importantíssimo. E capital para investir. Né? Budget. Então, tudo aquilo estava dentro dessa estratégia de go-to-market que eu estava ali conduzindo. E aí, poxa, a gente mostra para o Itaú que é possível escalar essa tecnologia de forma heterogênea, muito mais barata, muito mais acessível e entregar uma qualidade de risco, modelagem muito mais aderente. Né? E aí, obviamente, a companhia começa a escalar, fica o full time na Semantics em 2014, e aí a companhia... Aí vem Bradesco, a gente começa a montar o Next, o banco digital do Bradesco, o primeiro banco digital, Next, né? A gente Muito montou o Next. Desde ali depois também o treinamento da BIA, né, junto com a IBM, ajudando ali toda essa estrutura. Aí vem o mercado de pagamento, né, então todos os birôs, todas as Cielo, rede, vários clientes. E aí o mercado de telecom. Aí, o mercado de telecom foi o segundo mercado que a gente conseguiu crescer muito, até pelo fato da disponibilidade da informação. Naquela época era Lava Jato, né? Então você tinha que disponibilizar o dado em 24 horas para qualquer requisição jurídica que tivesse. Então, se você não tivesse ali uma plataforma barata, escalável, que trazia esse CDR, né? O recording daquelas informações. Então, projetos de missão crítica, projetos super seguros com governança de dados. Então, a Semantics se especializou nisso, virou ali uma líder nesse setor. Em 2016, a gente entrega ali vários projetos. O Bradesco investe na companhia, a gente se torna a primeira startup investida para o Bradesco. Um sócio incrível, pessoas maravilhosas, com uma cabeça muito propícia a Brasil, a levar soberania, a construir tecnologias brasileiras, né? Então tem um carinho muito especial pela entidade. E aí em 2018 a companhia crescendo 300%, um negócio super crítico. Sai na Times ali, né? Sim. Dados era o novo petróleo, e todo começa aquela corrida, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje com o IA, né? Todo mundo quer se beneficiar disso. A Semantics recebe um segundo investimento da Crescera, na época era Bozano. Claro. Paulo Guedes ali estava na transição ali. Eu me lembro que a gente acabou assinando com eles uma semana antes de ter ali a eleição e tal, e por aí vai. Que a tese de começar a criar mais produtos e internacionalizar a companhia. A gente vai para o México e Colômbia, segundo e terceiro maior mercado de Big Data e AI. Vem a pandemia em 2020, desculpa. Aí, poxa, acho que a companhia aqui, aqueles que entendiam que dado era diferencial competitivo, começam a entender que dados e inteligência de dados é sobrevivência. Né? Então, total. Aí, Semantics cresce muito rápido, começa a comprar empresas para consolidar, aplicações em cima dessa plataforma, camadas de aplicações que a gente não tinha. Compra uma primeira empresa de saúde, segunda empresa integração de dados. 85%, 75% a 85% do tempo gasto para trabalhar o dado estava na engenharia. Né? Então, a engenharia do dado se gastava muito. Eu acho que aqui agora todo mundo começa a entender o como ter o dado acurado e com governança ele é importante para você ter uma IA e uma entrega de inteligência. A Semantics acaba sendo muito assediada por investidores estratégicos e financistas. A gente decide ir para uma jornada de se tornar a primeira empresa listada em Nasdaq de AI, de Deep Tech. Fantástico. E aí, você sabe, né, Jader? IPO é janela. Janela de oportunidade, mercado de tecnologia. Claro, com certeza. Bombando. A gente tinha acabado de ter entregue ali aquele algoritmo da Covid para o estado de São Paulo e a gente entregou de propósito para salvar vidas. Claro, perfeito. Né? Um laboratório que a gente tinha na Unicamp, junto com NVIDIA, com alguns parceiros, processando imagem com Deep Learning, usando algoritmos de Deep Learning
para fazer a análise pulmonar, para antecipar possíveis internações e mitigação de risco de colapso no setor de saúde. Graças a Deus deu super certo. Sim. Eu tenho até aqui que agradecer, na época o governador era o João Dória, não quero entrar em política, tá, pessoal? Sim. Acho que não é meu... Mas aqui um cidadão brasileiro Teve essa visão. que tem que ajudar e entender que a tecnologia ela é meio e que pode se beneficiar, as pessoas podem se beneficiar. E eu acho que é um pouco isso aí, é desmistificar isso, né? Isso, essa é a ideia do programa. Trazer a bola para o chão, explicar. Que é um case. É isso. É super relevante. Não podemos ter medo da tecnologia. O que a gente tem que pegar é como essa tecnologia ela é um meio, se beneficia para resolver um problema. Ali o problema era o problema de internação, de colapso, de onde todo mundo estava entendendo, né? E a tecnologia veio e ajudou muito, né? Então, graças a Deus a gente não teve colapsos em algumas regiões, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo. Lembra até eu tinha anunciado ali um hospital provisório no Pacaembu, né, e tal, que graças a Deus não colapsou e por aí vai. Acho que a gente acabou ajudando muito. E a Semantics se torna ali uma referência, né, na América Latina, já em México, já em Colômbia, em outras regiões da América Latina. E a Semantics a gente decide se tornar uma empresa e ir para um caminho público. A gente foi para um modelo de SPAC, então se torna ali o primeiro SPAC ali, de tecnologia da região também. Muito legal. Então, tudo muito novo, tudo muito acelerado. Isso foi no final de 2021. E um ponto que eu queria falar, acho que é uma referência que vocês são nessa coisa de poder inovar no Brasil. Ser uma referência em tecnologia no Brasil. Né? Acho que é legal. Você deve ter tido concorrentes nesse período de fora. Como é que você lidou com isso? Né? Porque você sempre fala assim, não, eu prefiro o gringo, prefiro a plataforma mais conhecida. Né? E você foi vencendo todos esses desafios. Né? Eu sempre digo o seguinte, Jader. As pessoas não são mandadas embora porque contratou a IBM e a Microsoft, mas elas são mandadas embora porque contratou a Semantics. Eu acho que é um pouco do que a gente tem esse preconceito. E no final do dia, essas empresas, sem dúvida nenhuma, têm uma acessibilidade de tecnologia muito mais, um capital, um acesso a capital muito diferente da nossa região. Mas a gente não pode esquecer que a tecnologia, de novo, ela é meio. Para você treinar uma IA, você precisa de dados o quê? Local. Por mais que a gente está falando de AGI, de General AI, no final do dia esse cara está capturando todos os dados que estão disponíveis de uma certa forma. 85%, isso é o Gartner, 85% dos dados não estão nos ambientes de data center ou disponíveis. 85% são dados internos, são dados regionais, são dados locais, são dados das ninguém acessou ainda. Que ninguém acessou. E cada vez mais, isso é o grande diferencial. É onde você vai acurar o modelo, onde você vai treinar, pré-treinar em cima de dados locais, regionais. E construir aplicações, camadas de aplicações de negócio. Essa é a grande oportunidade. Né? Essa é a grande oportunidade. E a Semantics, e aí, indo para a sua pergunta, a gente não só entregava ali discussão de tecnologia por tecnologia. A gente discutia o que aquilo vai resolver e trazer para o problema dele. Local, regionalizado, integrando com dados locais, com IBGE. Me desculpa. É isso aí. Pega uma OpenAI, até onde eu sei, até hoje. Eles têm que saber. Não estão preocupados com a gente. Pelo contrário, ele quer que você utilize a tecnologia dele para construir isso. É isso. E essa é a cadeia, né? De ser uma plataforma. E aí foi quando a gente olha e fala, poxa, eu não posso ficar só na plataforma, porque aqui é um ambiente muito competitivo, onde requer muito investimento. E a gente não vai ter caixa suficiente para competir com isso. Agora, como que eu posso me beneficiar com parceiros tecnológicos? Então, a Semantics se tornou aí grande parceiros de empresas do Vale do Silício que traz essas tecnologias para cá, coloca isso dentro dessa camada de gerenciamento e cria aplicações em cima dessas tecnologias. Então, acho que essa visão tornou a Semantics muito inovadora e torna ela inovadora até hoje. Nós somos os primeiros empresas brasileiras que montou um laboratório de Deep Learning na Unicamp. Legal. Foi em 2015, 2006, que foi quando eu fundei a ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. De novo, sempre, poxa, você é maluco, mas as pessoas não estavam enxergando isso que a gente estava ali conduzindo, né? Então, a Semantics consegue ali em 2021 assinar esse caminho para se tornar a primeira empresa pública de AI da América Latina. A gente consegue pegar a última janela, que IPOs, 2022 começa no início do ano, guerra na Ucrânia, com a Rússia, inflação, mercado muda. Eu tinha ali esse compromisso já com investidores que estavam alocados nessa listagem e, poxa, mudo para os Estados Unidos com esse objetivo.
contrato aqui um CEO para a América Latina para tocar a operação e eu mudo para fazer a expansão e, obviamente, finalizar ali a abertura do capital da companhia. A gente consegue, em agosto de 2022, janela última das últimas ali, de novo, sempre desafiador, né? Sempre propósito, persistir, insistir, fazer acontecer. Isso é o brasileiro, né? Isso que eu falo, a gente tem que ter esse gut, né? Essa vontade. Sim. E acreditando, por mais que as dificuldades ali elas estão acontecendo, você tem que acreditar, você tem que botar energia. Eu me lembro que eu estava na física alavancado em 150 milhões, então imagina você ali. É um belo exemplo. Cara. É all-in. Você tem que, às vezes, você tem que acreditar, no persistir, insistir, na sua fé e ir para cima. A gente consegue, dia 4 de agosto de 2022, começa também uma expansão no mercado americano, compra uma empresa de MLOps, chamada Elemeno, para trazer essa tecnologia para a região, que também não se falava muito de Machine Learning Operation, como você vai operacionalizar essa quantidade de modelos que estão surgindo, né? Hoje, todo mundo sabendo falar de LLMs, SLMs, VLMs, vários desses modelos. A Semantics consegue fazer essas aquisições e aí em 2023 o mercado vira, a gente tem que começar a focar, a gerar caixa na companhia e aí você tem que trazer um pouco desse cenário de mudanças, né? As coisas que não estavam dando certo ou os aprendizados da vida, né, que a gente tem como empreendedor. A Semantics, eu volto ali, começo a entrar na operação América Latina depois no meio do ano de 23, para voltar a companhia gerar caixa. Em 2024 ela vem, mudo de novo, volto para o Brasil com a minha família, com esse objetivo de focar na geração de caixa da companhia. E aí, obviamente, eu olho e vejo o custo operacional, o benefício que uma listagem no mercado americano trazia. A gente decidiu deslistar a empresa em 2024, esse ano. Eu tinha 4% de free float, Jader, com custo operacional de manter uma companhia listada nos Estados Unidos de compliance, regulador, SOX, implementação. É muito, muito, muito desafiador. E aí, como controlador e olhando sempre o longo prazo, né, você tem que olhar para o seu consumo, onde está a sua estratégia, onde está o foco da sua equipe. A Semantics deslista e agora a gente começa uma jornada de novo aqui de crescimento sustentável e é o momento da Semantics, né? Em paralelo a isso, em 2024 a gente monta a maior comunidade, a AI Brasil. Muito legal. Tive com o Alexandre aqui no programa. Que legal, que legal. Belo movimento, fantástico. Pedro, Alexandre, se junta brasileiros que querem trazer IA soberana, colocar o nosso país dentro dessa janela de oportunidade que se abre. É muito importante para a nossa região. O mercado brasileiro se torna, né, nos próximos 6 a 12 meses, isso é o IDC, junto com a Microsoft, falando, uma pesquisa recente, que o Brasil é a região que mais está olhando implementações de IA comparado a outras regiões globais. Então, acho que aqui tem uma janela muito grande e a comunidade ela vem com esse propósito. É uma comunidade, hoje, a maior comunidade ativa de pessoas falando de AI aplicada. Acho que isso é uma coisa aplicada, esse é o lance. A gente precisa... É isso aqui. A ideia do programa sempre foi essa. Como é que aplica, Léo? E aí, qual é o foco aqui da AI no Brasil? É esse o ponto. Começa a desmistificar, né, Jader? Acho que a gente vê muito buzzword. Todo mundo olha IA, coloca ali no pitch para valuation, mas no final do dia o cara não aplica. Quem é realmente AI first, quem que está olhando para isso, né, com conhecimento. Esse é o ponto. E a comunidade veio com isso e a gente começa ali a trazer esse conhecimento aplicado para as pessoas começarem a entender o que é esse movimento e a janela de oportunidade que e que nós estamos nesse momento. OpenAI, não preciso nem falar, todo mundo utilizando ChatGPT, mas é muito além do que isso. Né? AI não é só generativo. Tem vários modelos. Né? Generativa está ligado num modelo de aplicação de NLP, Natural Language Processing, mas você tem Deep Learning para imagens, para vídeo, e você tem para indústria, você tem tanta aplicação máquinas, né? Exatamente. Robótica, né? Agora, Elon Musk de fato está mostrando como isso é possível e viável e tal. A gente não pode ter medo. A gente tem que abraçar isso e olhar isso como uma oportunidade de país, de soberania. Eu olho muito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela nos protege até determinado ponto, mas à medida que você tem a IA explorando o dado e ela mantém aquele dado local, eu estou falando de metadado. Ela está levando o metadado e esse conhecimento que tem essas informações locais, regionalizadas, que as AGIs e as LLMs não estão conseguindo acessar. Então a gente olha e fala, poxa, peraí, tem uma coisa que a gente precisa trazer para o nosso país,
alertar os reguladores sobre essa necessidade da regulamentação. Ela é muito importante, né? E eu aqui como fundador da Abria também, me colocando à disposição do país de mostrar que a gente precisa olhar isso de forma estratégica. Muito. Jader, isso não é uma decisão de governo, isso é uma decisão de Estado. Sim. Onde o Estado brasileiro, nós cidadãos brasileiros queremos estar e se beneficiar dessa janela. É isso mesmo. Muito importante esse ponto. Muito importante. Porque nós temos a oportunidade de colocar ou tirar o nosso país. É isso. Desse ecossistema. E é um pouco do que eu tenho feito, esse trabalho com a minha volta agora dos Estados Unidos para o Brasil, para alertar e juntamente com a Abria e com a comunidade AI Brasil, trazer esse ponto para o regulador. Graças a Deus a gente conseguiu aqui já alertar, prorrogar essa votação dessa lei. Né? Não acho que o caminho é pegar uma lei que foi implementada, que é a ACT europeia, que claramente foi aplicada num mundo ou numa região, em países que são completamente diferentes do nosso Brasil. É isso mesmo. Pegar essa e simplesmente replicar. Eu não estou dizendo que a gente não pode se beneficiar de coisas que eles implementaram e que nós podemos aprender com eles, mas nós não podemos ser aqui copy-paste. Copy-paste. Então, esse é o alerta que a gente trouxe e conseguimos aqui mobilizar as associações, a Associação Brasileira de Software, a Brascom, a Abria, a IA Brasil, Semantics, várias empresas que estão dentro desse ecossistema para alertar e conseguir ter uma discussão mais profunda desse tema no nosso país. Se coloca ali para final de 2024, mas eu acredito que essa votação passa para o primeiro quarto de 2025, porém de um modelo muito diferente do que a gente teria se tivesse votado ou aprovado uma lei que eu não tenho dúvida, e estou falando aqui em nome também da comunidade, não teria colocado o Brasil de uma forma competitiva para absorver essa oportunidade que a gente tem nessa janela de AI na região, no Brasil. E o meu momento no meio do ano, eu me junto ali à REAG, me torno sócio da REAG, né, da Asset. Esse projeto é muito interessante. Para montar plataforma de investimentos, a primeira plataforma de investimentos em AI. Primeira plataforma de investimento em AI, já. Aqui a gente está olhando ativos, de novo, na camada de aplicação. Acho que aqui é uma coisa para a audiência, né, Jader, e nossos pares aqui, trazer essa realidade. Né? A gente não vai ser competitivo na camada de silício, a gente não vai ser competitivo na camada de plataforma. O que a gente está vendo, essa corrida de investimentos em AI, ele está meramente ainda nessa plataforma. E aqui a gente está falando de, NVIDIA, a gente está falando de Microsoft, Oracle. de Google, Oracle, no mercado asiático, outras companhias, Alibaba e várias outras, né? Acho que aqui é um jogo que está ganho. Está ganho, né? Os grandes players vão ganhar. Um exemplo disso, né? Eu tive a oportunidade de estar no DTC, né, que é o evento da NVIDIA, onde tem os grandes lançamentos da NVIDIA, né? O Jensen estava ali anunciando o Blackwell, né, que é uma máquina 4 vezes, a Lei de Moore também já não existe mais, né? Você vê um crescimento a cada 2 anos, você vê a cada semestre, né, dobrando a capacidade computacional. Muito rápido. Então, é muito difícil a gente ser competitivo nisso. Né? E eu tive ali o prazer de ver, então, quantas empresas da região e do Brasil tiveram acesso àquela máquina? Acho que nenhuma. Você tem uma janela de entrega numa máquina daqui a 2 anos. Você entra na fila. Como é que a gente vai ser competitivo nisso? Não tem como. Não tem como. Não é esse o caminho. Então, o que eu olho para o Brasil, né, e o que eu olho juntamente com a REAG e a Asset aqui, né, com essa plataforma de investimentos em AI que a gente anunciou e lançou. A gente está olhando camadas de aplicações, investimento em camada de aplicações de negócio, onde o Brasil pode se beneficiar e pode ser referência. Então, um exemplo disso, mercado financeiro. O Brasil é uma referência mundial, sem dúvida, no mercado financeiro. Sim. Eu falo isso com propriedade, morei fora e vi a ineficiência e a deficiência do setor financeiro, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso é um fato. A gente é líder nisso. A gente é líder nisso. Então a gente precisa parar com esse aspecto de a gente nunca vai ser globalmente ou tecnologicamente síndrome de vira-lata. Líder. A gente é. Eu dou alguns exemplos como o setor financeiro que nós somos. Tá aí vários exemplos de empresas brasileiras que ganharam o mundo, né? Então, a gente olha aplicações de negócio, né, em cima dessas camadas de plataforma,
segmentadas em nichos onde você vai ter barreiras de entrada. As verticais de As dados. verticais de dados. Por quê? Porque a matéria-prima da IA é o dado. Perfeito. E o dado regional, dado regionalizado, o dado local Uhum. é o que a gente entende que vai criar Esse é o ouro. o ouro e a diferencial competitivo. Né? Uhum. Se você olhar o logo da Semantics, é um diamante. É isso É a mesmo, mesma é. matéria do carvão do É carboneto, isso, é né? O isso. diamante. É A isso. o carvão, a matéria boa pressionada É isso. é o diamante. É isso aí. É O isso carvão aí. é o sujo. É isso aí. É por isso que o logo da Semantics é um diamante, né? Muito legal. Porque utilizando exatamente essa correlação, né? Então, o dado é o ouro, né? O diamante que a gente fala, mas se você também não souber aplicar e resolver problema com isso, é dinheiro que você está gastando em token, GPU, em processamento e não está saindo valor. Uhum. E o que eu mais vejo hoje dos projetos que a gente tem entrado na Semantics são empresas que têm aplicado IA, mas que de fato não têm se beneficiado e extraído valor. Isso é bem importante que você está falando, essa visão de aonde as startups deveriam investir, né? Nesses modelos de AI, onde a gente tem que colocar os nossos talentos, que não são muitos, mas né, vão surgir novos. Onde você vê que está faltando surgir as startups corretas para investir, para olhar? De onde você acha que vai surgir essa... Muito bom. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos, eu acho que para tangibilizar. Sim. Né? A gente investiu numa empresa chamada Fint AI. Né? É uma empresa segmentada, brasileira no setor financeiro do nosso país, automatizando as esteiras de crédito com inteligência artificial, automatizando a ortoga do crédito e validação de assinaturas de forma automatizada, correlacionada com cartórios, correlacionada com contratos, smart money. Então, toda essa esteira via IA. E aí você está aplicando Natural Language Process, você está aplicando Deep Learning para ver imagem de assinatura. Dados só locais, tudo coisas local. que só a gente tem. Tudo local. Coisa que cartório nos Estados Unidos não vai ter acesso. Não tem, é diferente. Perfeito. Né? Perfeito. Outra coisa, o modelo de risco e modelos que trazem risco ou crédito, ele é local. O comportamento do brasileiro, ele é diferente do comportamento americano. Total. E eu vou além. Não só local, mas regional. Então você tem ali uma região do sul que é um comportamento diferente do nordeste, do sudeste. Então é isso que a gente entende. Camada de aplicação. Então, todo um exemplo de uma startup que a gente investiu, chamada Fint AI, focada, nichada, trabalhando aplicações para o setor financeiro e olhando esse vasta oportunidade que a gente tem de criar barreira de entrada. Né? Um outro exemplo de dados, comportamento. Né? Um dado. Quer ver outro exemplo, Jader? Esses caras estão montando uma esteira de research. Para você analisar uma companhia hoje, o mercado financeiro, nossa demora muito. Audiência aqui, né? Você nem tinha como analisar todos os dados referentes a uma empresa. Não consegue. Que nível de acurácia você consegue? Perfeito para AI. Perfeito para AI. Por quê? A capacidade humana com a capacidade computacional, esse é a junção perfeita. BCG e Harvard coloca a cada 2,46 dólares que você coloca para uma camada de aplicação, hoje eu estou a 0,3 entregando velocidade e resultado. É isso. 0,3 centavos de dólar, o que eu tinha. A junção humana mais capacidade computacional é aqui onde eu vejo onde a gente está. A evolução, é isso. E o Brasil? O Brasil é um país multicultura, é um país... 250 milhões de pessoas gerando dados. Regionais, locais, referência em alguns setores. Quer ver um outro setor, Jader? Super importante? Saúde. Temos o SUS, né? Quem que analisa os dados do SUS? Poxa, olha o quão nós fomos exemplos de distribuição de vacina, de capilaridade com o SUS. Podemos falar o que for, pessoal. Não quero, de novo, entrar nesse fator político. Mas é uma capilaridade que hoje eu não conheço nenhum país do mundo que tenha. Claro, Posso aqui estar sendo... Não tem. Mas não tem. Então, assim, poxa, com isso pode se beneficiar o país para trazer um custo de acesso ou acessibilidade à saúde que hoje a gente não vê. Né? Perfeito. Pô, uma das empresas que a gente comprou na Semantics veio do setor da saúde e uma de farma. Poxa, por que a gente olhou isso? Porque essa é a previdência do Brasil. Sem dúvida. Onde a gente tem um índice inflacionário 4,35, estamos ali, né? 4,35 e tal, 4,5, né? Sim. Pô, a inflação da saúde é 2 dígitos, no mínimo. 20, 25%. Cara, essa boca de jacaré só aumenta. Como é que você vai tornar uma competitividade ou as empresas competitivas? Aí você pega, como é que você vai dar acesso
de saúde, sendo que o custo desse negócio aumenta. Quem está pagando essa conta? Né? Então, é um desafio. Então, IA, nesse momento, ajuda isso. Eu sempre falo que tem... para você aplicar, e quem está em casa, quem está nos assistindo, Jader, sempre qualifica uma implementação de IA ou uma aplicação de IA em 5 critérios. Para que você está usando a IA? Primeira camada, layer que eu vejo, automatização ou redução de eficiência em custo. Primeira camada. Esses são os maiores cases que eu vejo que traz valor, retorno. Então, ao invés de você aí que está gastando com um monte de token, GPU, e muitas dessas pessoas fazendo chat e trocando, alguns até como sua namorada, né? Nada contra, mas o que de fato você está trazendo de eficiência operacional para o teu negócio? O segundo ponto eu digo é insights. Em cima do uso dessa tecnologia, o que você quer gerar de insight? Eu quero gerar insight para eu montar um go-to-market melhor, para eu olhar um produto que se está indo bem ou não. Onde está a geração de insights? Ou você quer pegar IA para fazer isso? A terceira camada que eu olho é criar novas linhas de revenue, de receita para a sua companhia. Perfeito. Eu quero usar a IA para utilizar novas linhas de receita. Então, para vendas, para marketing, aqui você vê um retorno, investimento, né, atendimento, hiperpersonalização. O que a IA pode se beneficiar, e todos nós aqui, hiperpersonalização. Eu posso entender o meu cliente, a carteira do meu cliente, de forma como nunca antes. Mais barato, mais acessível, mais rápido, que é o grande sonho, eu como consumidor. Toda empresa. Toda empresa. Todo consumidor também, né? Um quarto que eu digo que é como que você pega a IA e coloca no teu core business. A partir de agora, a IA AI é o meu... first. Aí é o que você falou, AI first. Então, eu olho para... Eu tenho muito dado, eu chamo do AI ready, que é um pouco, vou falar junto com a REAG, que a gente está conduzindo. Né? A gente olha o AI ready, ele está pronto para aplicar, ele está pronto para colocar no teu core negócio, ele tem dado, ele está integrado, ele tem maturidade, ele tem ali a aplicação, ele já enxergou o problema. Então, eu olho que é a quarta camada. E a quinta camada, Jader, eu olho criar nova empresa, novo produto, uma JV. Tem gente que, modelo, chama assim Kodak, né? Todo mundo conhece, né? Ao invés de eu impactar meu negócio, como é que eu crio algo do lado que eu dou velocidade dentro de um modelo de negócio novo com IA, né? Então, eu olho essas 5 camadas e eu sempre transmito isso para as pessoas, né? Onde você está nessa camada? Onde você está nesses pontos? Tá mais próximo, né? Para você começar a usar, né? Partir para atitude, né? Senão, no final, você está queimando energia. A gente pode falar de energia, né? Outro segmento que o Brasil... segmento eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão sobre a matriz energética, que vai ajudar muito na inteligência artificial, porque para treinar a inteligência artificial precisa de energia. E é muita energia que vai, né? É muita energia. Não é por acaso que você vê hoje empresas privadas comprando os reatores nucleares. Não é por acaso que a gente vê o Brasil podendo se tornar um grande centro de processamento de IA no mundo. E eu falo isso com maior propriedade, usuário, pioneiro na região disso. Né? Não é por acaso, de novo, a AWS investindo 10 bilhões, Microsoft 14 bilhões para data centers aqui no país. Né? Então, por que eu digo isso? Né? Eu acho que é muito óbvio. 88% da matriz elétrica do nosso país, ela é renovável. Nós somos uma região e um país que tem perfeito para isso. Nossa matriz energética, ela é renovável. Sem dúvida. Poxa, então acho que aqui tem uma janela de oportunidade para nos beneficiarmos gigantesca. Agora, eu me lembro eu subindo máquina, quando eu subia na região de Virgínia, que era mais barato, era mais, né? Será que o Brasil não pode ser essa região que sobe máquina para o mundo? Eu acho que sim. O que impediria a gente, na tua visão, o que impede a gente de ser isso? Eu acho que é desburocratizar. Eu acho que é criar incentivos. E hoje o tributário, o fiscal para isso é um desafio. Né? Você acha que o governo está olhando para isso efetivamente? Eu participei do Brasil Digital 2030+. Para quem não conhece, eu acho que vale a pena aqui dar uma procurada. Brasil Digital 2030+, que é um incômodo de brasileiros do setor privado e as associações, né? Liderada ali pela Brascom e por outras instituições, né? E acho que aqui
o Laércio, né, da TOTUS, liderando também, acho que brasileiros que estão num ambiente tecnológico e querendo colocar o Brasil num caminho não só de governo, mas de Estado, né? O que nos chamou a atenção foi se juntar essa capacidade empresarial mais as associações para levar um plano de Estado e não um plano de governo, Perfeito. que é o Brasil Digital 2030 mais, que lá a gente olha e está que a gente está alertando os reguladores e o governo perante ao que o Brasil quer ser, né? O que me chamou a atenção, Jader, antes de fechar ali as fronteiras por causa da pandemia, eu fui para um evento chamado RISE, que é a maior feira de dados da Ásia. Quem quiser, tiver curiosidade, chama RISE. Dá uma procurada, vocês vão ver. Essa feira, ela acontece sempre em alguns países ali da Ásia, Hong Kong ou Kuala Lumpur, fica ali naquela região, né? E eu tive, em 2019, ela aconteceu em Hong Kong. O que me chamou a atenção é que quando eu conversava com as startups nos stands, né, eles colocavam que aquilo estava dentro do plano de governo, de Estado. Uhum. Não, isso aqui faz parte do plano de Estado. Aí ele apresentava a startup e eu falava, mas eu fui na segunda, na terceira, mas o que é esse plano de Estado? Não, você não sabe? Eu falei, pô, claro que não. Eu não moro na região, pô. O nosso governo, né, colocou um planejamento de Estado que a gente quer ser a maior potência de dados e AI do mundo, que foi a China colocando ali. Exato, prioridade. Era o começo de uma década, né? Perfeito. 2019. Perfeito. Então, olha isso. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Foi lá e praticou e fez. Olha o que aconteceu. A gente não está... Na minha visão aqui, tem uma guerra geopolítica, né? Uhum. Ocidente, Oriente, né? A gente sabe disso, não é por acaso que quando ameaçam ali entrar em Taiwan, né? Sim. Os Estados Unidos se movimenta, 51% da produção de chips está ali, né? Não preciso nem falar. Sim. Então, eu acho que aqui tem uma coisa que... O que o Brasil quer? Né? Qual que é o plano de Estado? Porque governo vai passar e vai, né? Vai. Não estou aqui de novo. Tem que ter um plano de longo prazo. Qual que é o plano de Estado? A gente como Brasil, a gente como brasileiros, né? Se a gente não conseguir colocar isso numa pauta que seja conduzida pela soberania, pelo nosso país, é muito difícil a gente, de fato, ser competitivo. Então, é isso que a gente tem olhado e, juntamente agora com a Reag Asset, a gente colocou esse olhar para entender as aplicações de inteligência artificial em 5 setores. O primeiro setor é setor financeiro. Sim. McKinsey, KPMG, Accenture, depende ali a pesquisa, coloca que 62% a 67% do mercado financeiro ele vai ser impactado pela IA. Muito. Né? Então, isso vai tirar emprego? Eu acho que aqui a gente tem que olhar, não tirar o emprego, a gente tem que olhar como isso vai se beneficiar e gerar novos empregos. Né? Perfeito, eu digo muito que, nas minhas palestras, Jader, que o que eu vivi de aprender Windows e Office, eu chamo hoje de aprender Prompt Engineer. Isso aí. Quem não tiver Prompt Engineer... Tá fora. Tá fora. Então, poxa, mas ao mesmo tempo, olha a janela de oportunidade que abre. Né? Então, o setor financeiro é uma gigantesca oportunidade. O segundo setor é saúde, como a gente já colocou. Né? Acho que aqui tem ainda uma camada de normalização de dados que ainda a gente não tem no país, mas que acho que é possível a gente conduzir se for uma agenda aqui, obviamente, conectada com regulador, governamental e por aí vai. Então, acho que aqui é um segundo setor que a gente olha de forma muito estratégica. Né? O terceiro setor é a educação. Claro. Sem educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Esquece. Né? Eu acho que aqui é a base. Né? Tá aí países como Coreia, a própria China, né? e por aí vai. O quarto setor que a gente olha é a energia. Acho que aqui é o que a gente comentou. Né? Aqui tem uma grande oportunidade. Gigantesca oportunidade. A gente tem várias matrizes energéticas, né, que a IA pode se beneficiar e aplicações de inteligência artificial até para gerir essa eficiência operacional, essa eficiência de cadeia de geração de energia. Tem muitas aplicações que a gente está olhando. Né? E o último é PropTech. Acho que um setor que tem muita oportunidade, setor imobiliário, ainda é o sonho do brasileiro. Sim. Então você ainda tem uma... Mercado gigante antigo ainda, né? Falta tanta inovação. Né? Exato. Né? Então a gente está olhando já aplicações com algoritmos de espaço. Né? Se você for ver, uma das cientistas da OpenAI saiu para montar a sua startup e foi uma startup que mais recebeu capital agora nos últimos meses, né? Que ela está desvendando algoritmos para análise espacial. Que legal. Porque o que eu chamo de o próximo desafio que a gente tem com IA é a IA
aplicada ao físico. Eu acho que isso é uma coisa que a gente começa a entender. Isso vai ser demais. Então isso vai ser uma coisa necessária. Então você já vê modelos especializados em AI para space, né? Para analisar espaço e conectar com isso. Né? Então acho que esses são os 5 setores que a gente olharia, que a gente está olhando e colocaria aqui para a audiência como... Legal. Pô, Léo, demais, assim, pô, é tanta coisa legal para falar, você vai ter que voltar aqui, porque o tempo acaba, né? Pô, já é um prazer, cara. Tá se indo, mas mais uma vez eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, né? Se quiser dizer umas palavras finais aí para nossos telespectadores aí, você fica à vontade. Foi um prazer ter você aqui. Pra gente, acreditem, persistem, fazem acontecer. Eu acho que a gente tem que se juntar, esse mercado é muito grande. Se unir, essa eu acho uma dica importante. Se conectem com as comunidades, AI Brasil. Entre em contato. Entre em contato, procura se envolver. É possível. É óbvio que existe competição, mas, pessoal, a competição não está aqui, a competição está fora. É isso aí. Não se esqueçam que é quase 6-1, né? 5.8, 5.7 para 1. Então, a gente tem que tomar rédea disso, tomar essa liberdade para a gente poder falar, aprender junto em comunidade. Né? E eu acho que persistir, insistir, fazer acontecer é possível. O Brasil tem uma multicultura, o Brasil tem uma cultura de necessidade. Então, a cultura de necessidade ela traz um anseio para você buscar, né? Buscar o novo, multicultura. O brasileiro é um povo criativo e o que vai prevalecer ainda mais nesse mundo de AI é a criatividade. Como é que eu pego a IA para aplicar para o uso ou obviamente, para uma solução de um problema. Você tem que ser criativo para isso, não é simplesmente isso. Então, esse é meu recado que eu deixo. Legal. O Brasil tem uma gigantesca oportunidade, pessoal, e depende da gente. Vamos se unir, vamos se juntar, persistir, fazer acontecer que é possível. Semantic está aí, é um caso que... Sim, um caso fantástico. Que a gente persistiu, insistiu e chegou lá. Muito legal, Léo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gratidão. Te dou um adeus também por estar aqui em seu meio aí. Vamos com tudo. Obrigado pela audiência, espero que tenham gostado da nossa conversa com o Léo e até o próximo Faz Aí.